E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre traumas emocionais, a profundidade que esses traumas, as dores emocionais causam em nossas vidas, o que aconteceu lá atrás no passado, como afeta o nosso dia de hoje. Então fique até o final, ouça esse vídeo, mas não esqueça de curtir, comentar, me dar o feedback. O seu feedback é muito importante para mim e possa também compartilhar e marcar os seus amigos, ok? Então vamos lá. O que são traumas emocionais? Os traumas emocionais são feitos de duas maneiras. A primeira é aquele com forte impacto emocional. É algo que causa uma dor muito profunda num único gesto. É um ato abominável, às vezes é um ato, como por exemplo, os mais velhos vão lembrar disso. O que você estava fazendo no dia 11 de setembro? Eu não precisei nem falar o ano, e você já se associou àquela data, daquele 11 de setembro, que as torres gêmeas caíram. E aí você já lembrou, eu estava em tal lugar, com tal roupa, com tal pessoa, mas você não lembra o que você estava fazendo semana passada. Então, aquele trauma emocional, por mais que não te atingiu diretamente, mas causou uma dor em todos nós, é o que eu falo, é um forte impacto emocional. E tem aqueles traumas emocionais que é conta-gotas. Aos pouquinhos, todo dia você recebe uma pancada. E aí você acaba crescendo, adquirindo esse trauma emocional para você. Como um exemplo disso? Sabe quando os pais falam, olha filho, larga esse dinheiro é sujo, vai lavar a mão, não se toque em dinheiro antes de comer, esse dinheiro é sujo. Ou seja, aquela criança, ela escuta dos pais que o dinheiro é sujo, que tem que lavar a mão antes de comer, porque aquela coisa é suja, aquele dinheiro é imundo. Então a criança cresce com um pensamento de que o dinheiro é sujo, ou seja, tudo que é sujo não presta. Então, tem muitas pessoas que se auto-sabotam, não conseguem ganhar dinheiro, quando o dinheiro vem na mão, é como vendaval, né? Acaba, some rápido. E assim, por algum motivo, algumas crenças, alguns traumas do passado. Então, hoje, eu vou estar falando aqui, resumidamente, sobre como um trauma pode estragar, pode literalmente ferrar com a vida de uma pessoa. Eu vou começando dando meus exemplos, para que possa servir de uma conexão, né, ficar mais fácil. Por exemplo, meu pai separou da minha mãe, eu tinha mais ou menos 4, 5 anos, eu nem lembro direito. Quando meu pai descobriu que estava com efizema pulmonar e ele tinha 5 anos de vida, se ele parasse de fumar naquele momento, ele pediu para que minha mãe, que eu pudesse ir morar com meu pai. Eu fui morar com meu pai. O meu pai, ele roubou a minha infância, porque ele queria que eu crescesse sendo um homem digno, de caráter, íntegro, honrado. Então, ele, em vez de ir para a rua brincar comigo, primeiro que não tinha saúde para isso, e segundo que ele estava preocupado em me educar, me preparar para o mundo. Então, esse momento eu já não tive uma infância muito regrada com meu pai, né? Aquela coisa muito grande, foi limitado. Quando ele tinha 12 anos, o meu pai morreu. Ele ficou muito mal. Eu lembro de ele estar no banheiro, tossindo, vomitando sangue. Eu muito preocupado com meu pai. Eu não lembro o que aconteceu, não lembro. Eu morava numa outra cidade, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Eu lembro que, de repente, eu já estava no Rio de Janeiro. Não sei como cheguei no Rio de Janeiro, na casa da minha mãe. Lembro de ir na casa do meu tio, perguntar pelo meu pai. E meu tio falou, seu pai ainda está no hospital, ele não voltou. E como minha mãe não me levou para visitar meu pai, nem no hospital, nem no velório, eu não tive uma despedida, eu simplesmente não sei o que houve com meu pai. Então, para mim, aquela criança de 12 anos, o meu pai, ele me abandonou. Primeiro, ele me abandonou quando ele saiu de casa. Segundo, ele roubou a minha infância. Terceiro, ele me abandonou de novo, só que dessa vez de uma forma bem definitiva. E ainda mentiu para mim, porque ele falou que queria me ver casando, né? E ele me abandonou e mentiu para mim. Só que ele não fez nada disso, ele morreu, ele faleceu. Mas a criança entendeu isso, a minha criança entendeu aquilo como abandono. E eu tive alguns sonhos, onde eu sonhei, aliás, um sonho muito real, do meu pai voltando de viagem, eu correndo, papai, não me abandona mais. Né? Eu tive 3 sonhos muito reais assim, ao longo da minha vida. Era o meu inconsciente falando, ei Ricardo, acorda, seu pai não te abandonou, o seu pai ele morreu. Né? Mas eu não sabia o que estava acontecendo.
E depois que eu vim para a terapia, que eu vim passando nessa transição de carreira, que eu fui entender tudo isso. E o que que isso atingiu na minha vida? Porque eu cresci com uma forte crença de rejeição, eu cresci com uma forte crença de abandono. Então eu ficava muito forte, porque eu achava que eu sendo forte, forte de músculo, as pessoas iam me achar bonito, iam me achar seguro, iam estar mais próximo de mim. Eu ia passar uma falsa sensação de eu ser um cara seguro, forte, mas na verdade eu era um cara fraco, inseguro. Então, eu fui 37 anos regido, durante 37 anos fui regido por crenças, né, crenças de abandono. E aí o que que isso afetou na minha vida? Eu não sabia falar não para as pessoas. Por incrível que pareça, as pessoas falam de relacionamento abusivo, acham que somente o homem é o abusador. Mas eu já estive em diversos relacionamentos abusivos onde eu era vítima. Porque eu tinha uma crença tão forte de abandono que eu não falava não. Falava não para mim, mas para os outros eu não falava não. Então eu acabava fazendo tudo para agradar as pessoas, para que as pessoas tivessem sempre assim, nossa, o Ricardo é gente boa pra caramba, né? Qualquer coisa que a gente precisar, a gente tá lá. Ele vai e tá lá para nos ajudar. Só que isso nada mais era do que de uma crença que eu tinha que servir, eu tinha que ser submisso, eu tinha que ser um escravo, para que aquelas pessoas pudessem me achar legal e não me abandonar. Porque o simples fato de eu perder um amigo, perder uma namorada, perder ou qualquer coisa que seja, me remetia àquela dor do passado. Então eu carregava aquele trauma do passado, do abandono, eu carregava isso na minha vida com muita dor. Então eu fazia de tudo para que as pessoas não me abandonassem. E aí isso traz muitas outras coisas. A rejeição, a autoestima baixa, a insegurança. Por exemplo, eu nunca na minha vida seria capaz de estar gravando um vídeo desse. Porque o que eu ia pensar? Nossa, esse vídeo milhões de pessoas vão ver, centenas, dezenas de pessoas vão ver esse vídeo e vão falar o quê? Será que o Ricardo está falando bem? Será que o Ricardo está falando besteira? E eu, sinceramente, não estou nem ligando, estou um pouco me lixando se as pessoas estão gostando ou não. Eu estou entregando conteúdo de qualidade, buscando entregar sempre o melhor para as pessoas. Se eu conseguisse mudar a vida de uma pessoa que eu não conheço, que vai ver o vídeo, vai falar, uau, é legal, isso fez sentido para mim, vai me ajudar muita coisa, eu estou feliz pra caramba, é o meu objetivo. Só que antes, não só eu, mas quando as pessoas têm essa crença de abandono, elas se escondem, elas se camuflam e ficam por trás dos bastidores. Elas não se lançam, não dão a cara a tapa. Por exemplo, subir no palco, se expor, não podem fazer isso. Por quê? Porque terão muitas pessoas que estarão criticando ela. Entendeu? Então as pessoas vão estar o quê? Muito mais pessoas para abandoná-la. Tá entendendo? Então, por causa disso, as pessoas se fecham, elas não conseguem se expor. Aí as pessoas falam, fulana é muito tímida. Uma percepção minha, tá? Uma metáfora, pelo amor de Deus, tá? Uma metáfora. Eu sou o rei da metáfora. Timidez para mim não existe. A timidez, a vergonha, nada mais é do que uma insegurança da pessoa se expor. Como eu acabei de dar meu exemplo aqui. Eu acreditava em mais uma fake news que eu era tímido. Eu sempre falei, nossa, eu sou muito tímido. Só que não era tímido porcaria nenhuma. Eu era muito inseguro. Eu tinha medo de me expor, receber crítica, ser rejeitado e ser abandonado. Porque isso era uma dor muito grande que eu tinha do meu passado. Então eu não podia me expor. Então a profundidade desse trauma emocional, ele fez com que eu perdesse muitas oportunidades na minha vida. Empresa onde eu fui líder, mas eu não conseguia. Às vezes eu batia no teto e voltava, não avançava, porque às vezes eu tinha que fazer apresentações, tinha que fazer palestras, e em alguns momentos na minha vida eu conseguia fazer, porque eu estava bem. Então, era como se um buraco que tinha aqui dentro fosse preenchido por esse buraco que estava transbordando coisas boas e tapeava esse outro buraco. E aí eu conseguia me expor, conseguia falar em público, mas ainda assim uma insegurança muito grande dentro de mim. Hoje eu não tenho mais isso,
Por quê? Porque eu ressignifiquei todos os meus traumas do passado. Então essa questão de abandono, de rejeição, hoje eu consigo lidar com uma maneira muito tranquila. Então, os traumas emocionais, eles fazem com que a gente tenha uma dificuldade no nosso dia a dia muito, muito profundo. A gente consegue nos sabotar. Por exemplo, voltando ainda na minha crença de abandono que eu tinha. Às vezes a gente começa a ler um livro, começa a fazer um curso, começa a fazer um projeto, Tá num relacionamento, seja com um relacionamento emocional, amoroso ou com amizade, a gente acaba criando situações para que a pessoa possa nos abandonar, para que a gente se faça de vítima, para poder relembrar aquela dor do passado. Porque aí já cai numa outra questão de vício emocional. Os vícios emocionais é algo muito profundo também. Eu vou fazer outro vídeo aqui para vocês. Quem quiser saber mais sobre vício emocional, deixa aí, ó. Grava um vídeo sobre vício emocional, que eu vou gravar. É top também. Então, essa questão do abandono, isso prejudica muito a nossa vida. E eu estou falando de um trauma emocional só, para vocês poderem entender como traz uma profundidade, como isso muda muito o nosso dia a dia. Agora imagina se a gente começa, em alguns casos, infelizmente tem pessoas que têm muitos traumas emocionais, começa a somatizar todos esses traumas com rejeição, abandono, vários tipos de abandono, vários tipos de rejeição. Às vezes as pessoas tiveram muitos abusos sexuais, verbais, físicos ao longo da vida. A pessoa fica como? O peso desses traumas emocionais é muito, muito mais profundo. Fora a parte da somatização, fora a parte da psicossomática, que aí já é um outro vídeo que eu vou ter que gravar também depois. Ok? Então, eu espero que tenha ficado claro para você como é importante essa questão de você se cuidar, porque todos nós temos algum trauma emocional que nós trazemos do nosso passado. Uns estão muito ardentes e estão vivos ao nosso redor, outros estão mais ocultos. Mas se você tem algum trauma emocional e isso está afetando a sua vida, procura ajuda, procura um profissional qualificado que possa te ajudar a superar isso, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo, curta, compartilhe, marque seus amigos, e se você não me segue ainda, por favor, me siga, ok? Até a próxima.